Bem, muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar esta nossa reunião da Comissão de Cultura e Comunicação com uma audição à doutora Fernanda Soares Heitor, Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais da GEPAC, a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Antes de darmos início a esta audição, eu queria rapidamente explicar o formato em que o Grupo Parlamentar requerente tem 5 minutos no início para fazer a sua intervenção, a entidade visitante terá 5 minutos para responder e depois cada um dos grupos parlamentares que quiser intervir e apresentar perguntas ou pedir esclarecimentos, terá também 5 minutos para fazer essas perguntas ou pedidos de esclarecimentos e a entidade visitante outros 5 minutos para responder em relação a cada um dos grupos parlamentares. Finalmente, o grupo parlamentar requerente tem 2 minutos e a entidade visitante o mesmo para acabarmos a primeira ronda. Numa segunda ronda, o tempo total será distribuído entre os deputados que quiserem fazer intervenções e temos 15 minutos para as intervenções, assim como a entidade visitante terá 15 minutos também para responder. Se só usarem 5 ou 6, também faremos da mesma maneira. Portanto, eu dava as boas-vindas e agradecia à doutora Fernanda Soares Heitor a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Eu tenho que fazer assim à cabeça para a ver no ecrã. Seja muito bem-vinda e eu daria de imediato a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua para a sua primeira intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Fernanda Heitor. Talvez não necessite usar os 5 minutos, tenho apenas 3 perguntas, que são bastante concretas. E as minhas perguntas são as seguintes. Um artista que concorra em nome individual ao garantir cultura, ou uma estrutura que concorra ao garantir cultura, e essa estrutura seja uma estrutura sem fins lucrativos, ambas este artista em nome individual e esta estrutura sem fins lucrativos estão isentos de IVA. Estando isentos de IVA, quer dizer que não deduzem IVA, não fazem acerto de contas e não recebem IVA no final. Tanto quanto sei, este é o argumento utilizado pelo Governo para não financiar o IVA quando paga um apoio. É porque não faz sentido financiar o IVA quando as estruturas podem deduzir esse IVA e no final receber o IVA que pagaram, quando há uma diferença. Ora, se estas estruturas estão isentas de IVA, e uma vez que o Governo se recusa a pagar o IVA no âmbito do Garantir Cultura, a minha pergunta é o que é que estão à espera que as estruturas e estes artistas façam? Que autofinanciem uma parte dos seus projetos? Porque, à partida, o Garantir Cultura existe porque se entendeu que havia um conjunto de artistas que, por causa da pandemia, estavam numa situação financeira complicada e sem oportunidade de financiamento e de exercer as suas profissões e o seu trabalho. Estes trabalhadores da cultura precisam de conseguir trabalhar e financiar os seus projetos, concorreram ao Garantir Cultura e descobrem, depois de ter concorrido, que uma parte dos seus projetos tem de ser autofinanciada. Muitas destas pessoas já receberam uma parcela do dinheiro e, portanto, gostaria que me explicasse se confirma esta interpretação e como é que espera que estas pessoas autofinanciem uma parte do projeto, onde é que se espera que vão buscar o dinheiro se, na maior parte das vezes, estão numa situação financeira elas próprias muito complicada. A segunda questão que tenho para colocar é como é que artistas, trabalhadores da cultura que concorram em nome individual ao Garantir Cultura ou estruturas sem fins lucrativos devem declarar o dinheiro que receberam. É uma pergunta simples, porque foi-lhes dito que bastava um documento de quitação. Depois começaram a receber e-mails a dizer que precisavam passar um recibo, ou um recibo fatura. Como deve imaginar, o pânico foi generalizado.
Basicamente porque quando se passa um recibo, paga-se IRS e Segurança Social sobre o montante total do recibo. Acontece que só uma parcela do apoio é que diz respeito a salários destas pessoas e destas estruturas. O resto é para despesas de projetos ou até, muitas vezes, para pagar outros salários de outras pessoas. E a pergunta que lhe faço é, um artista individual que concorra ao Garantia Cultura, que receba 10 mil euros e que desses 10 mil euros só fique com 1000, porque o resto é para pagar ou despesas do projeto ou a outros artistas, deve declarar IRS sobre os 10 mil euros? Deve pagar Segurança Social sobre os 10 mil euros, mesmo que só receba 1000 e que o resto seja para financiar despesas de projeto ou para financiar os salários? Estas são as duas perguntas que é preciso ver esclarecidas, que é como é que as pessoas autofinanciam uma parte se o programa não paga a parcela do IVA e como é que as pessoas devem declarar os rendimentos e se o que o Estado lhes está a pedir é que sejam duplamente tributados ou triplamente tributados pelo mesmo rendimento, vezes sem conta, ou tributados até por um rendimento que não tiveram. Finalmente, a última questão é porquê que estas regras não estavam explícitas no regulamento? Porquê que as pessoas se candidatam a um programa que é suposto ser simples e só ao meio do jogo, e muitas vezes quando já receberam o dinheiro, é que descobrem o enquadramento fiscal deste apoio? A mim, o que me parece é que, eu não sei se isto foi uma decisão do Ministério das Finanças ou do Ministério da Cultura, é que o Governo está a tentar recuperar uma parte do dinheiro que investiu neste programa e, portanto, conseguiu fazer a propaganda de ter um programa com um valor de milhões e depois espera recuperar uma parte desse programa através de tributações injustificadas e injustas. Não sei, até seria estranho, uma vez que este programa foi pago com dinheiros europeus, parece quase uma reciclagem de dinheiro, em que se recebe dinheiros europeus e depois o Governo vai e fica com uma parte sob a forma de receitas fiscais. São estas as 3 perguntas que gostaria de lhe deixar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Usou exatamente 1 segundo a menos dos 5 minutos. Passo de imediato a palavra à doutora Fernanda Soares Heitor, tem 5 minutos nesta primeira ronda. Se precisar de mais tempo, depois, mais tarde, terá mais tempo também para responder. Tem a palavra. Tem que ligar o microfone. Yeah. Certíssimo. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que colocou. E também de uma forma pragmática, vou ser pragmática, porque também sou assim na vida, vou responder a cada uma das questões que colocou. No que respeita à questão do IVA, devo dizer, desde já, que ao rever o que está na plataforma, foi verificado que aquilo que é solicitado, o que estava a ser solicitado, neste momento já está alterado, é de facto era a inscrição dos montantes sem IVA. Ora, de facto, a senhora deputada referiu essa questão, se as entidades não são dedutoras de IVA, teriam que suportar os referidos 23% ou a taxa de IVA aplicável a cada tipo de despesa. Ora, na verdade não foi, nem é essa a intenção, quer da senhora Ministra e, consequentemente, também do GEMPAC, no sentido de aplicar aquilo que é a legislação aplicável e, como dizia, inclusivamente os fundos comunitários, e parecia aqui que havia uma reciclagem dos valores. Não. Aquilo que é intenção não, aquilo que o GEPAC vai fazer já alterou a plataforma, verificou-se esse lapso, foi corrigido e, de facto, para as entidades que não deduzem IVA, portanto, nós vamos considerar as despesas, incluindo o valor de IVA. Esta é a primeira questão, se ficou aqui alguma coisa por dizer, portanto, reitero, foi um lapso. A senhora deputada dirá. Depois, quanto aos documentos de quitação, na verdade, nós, e era uma questão que eu queria referir aqui à partida,
Nós, GEPAC, não somos uma entidade que nós aplicamos as regras previstas pela entidade nessa área, em termos de autoridade tributária, portanto, globalmente, assuntos fiscais, e, de facto, o documento de quitação que solicitou foi aqueles que estão previstos e, portanto, foi nessa medida que nós definimos. Reitero e friso, nós aplicamos aquilo que, do ponto de vista fiscal, é considerado. Também acompanhamos qualquer alteração que seja prevista sobre esta matéria naturalmente. E, portanto, aliás, costumamos dizer que matéria fiscal deve ser vista com a autoridade tributária e, portanto, porque nós, desculpe dizer esta frase, mas dizemos muito aqui internamente, não somos a entidade habilitada para proceder a esses esclarecimentos. E, portanto, nessa matéria, quando me faz a pergunta que é como devem declarar os rendimentos, neste momento, o que foi considerado foi um rendimento, mas eu creio que... Mas também acompanhamos qualquer alteração que vier a ser adotada pela área dos assuntos fiscais. Naturalmente, estamos todos preocupados, sabemos que o setor, e a Sra. Ministra tem referido isso de uma forma continuada, ao longo deste tempo. Este programa foi criado para acudir a estas situações e, na verdade, o que eu lhe posso dizer é que nós, como entidade, iremos reportar à autoridade tributária em 2022, no início do ano de 2022, aquilo que vier a ser considerado. E, portanto, acompanhamos tudo o que for decidido e deliberado pela área dos assuntos fiscais, que é, de facto, a área que tem competências nesta matéria e portanto, do ponto de vista do GEPAC, vou reportar no início do ano de 2022, reportará aquilo que for considerado. E, portanto, sobre este enquadramento, como eu referi há pouco, é um assunto que é de matéria fiscal e, portanto, eu neste momento não consigo avançar mais, a não ser que estamos e todos naturalmente disponíveis para acompanhar uma solução que seja mais favorável para os beneficiários deste apoio. O que eu posso dizer é que este apoio, no âmbito da Garantia de Cultura, é uma subvenção. É isso que está escrito, inclusivamente, no aviso. Algures, peço desculpa, aqui no número 1 do ponto G, valor do apoio e limite do financiamento, no número 1, diz claramente: o presente programa de apoio tem a natureza de subvenção não reembolsável. Muito obrigado, senhora. Para já, ficamos por aí, talvez possa voltar a esta questão mais tarde. Eu passaria de imediato a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, de forma particular, a doutora Fernanda Soares Heitor, diretora-geral do GEPAC. Eu vou tentar ser tão pragmática como foi a senhora deputada Mariana Mortágua e também agradecer a forma pragmática com que a senhora doutora colocou as respostas e já apontou algumas soluções. De facto, o programa Garantia de Cultura, que teve um peso enorme na sustentabilidade e na retoma, fundamentalmente, da atividade, era esse o fim a que se destinava, tinha dois grandes subprogramas, ligados, um ao tecido empresarial e outro ligado às entidades artistas singulares coletivas que prosseguiriam atividades de natureza não comercial.
E aqui estão 2 pontos que devem ser também contemplados quando se trata na operacionalização, porque estas 2 entidades têm não só regimes fiscais diferentes, como muitas vezes a forma de organização das suas próprias atividades, os seus modelos de organização são basicamente distintas. Nós reconhecemos à partida que este programa é um programa complexo, com características bastante exigentes ao nível da operacionalização e até pela própria diversidade. Contudo, sem alienar as virtudes do programa, nós também consideramos que há aqui algumas questões que devem ser esclarecidas e que precisam de ser melhor ponderadas em ordem ao bom funcionamento do programa e ao cumprimento dos seus objetivos. De facto, a questão que a Sra. Doutora acabou de nos reportar é uma boa nova. A questão de que as entidades que estão isentas de IVA não vão ver vão poder ter o retorno em função do valor total das despesas realizadas e não com o respectivo desconto. Simultaneamente, Sra. Doutora, tenho que lhe dizer que não é isso, infelizmente, o reporte que eu tenho das diferentes entidades que nos estão a comunicar, dizendo-nos que a plataforma não foi devidamente atualizada e, quando submetem os relatórios de execução, continuam com esta dúvida. Talvez uma questão mais importante ainda tenha a ver com uma das que eu lhe ia colocar no final, mas tem muito mais sentido colocá-la agora, é que as entidades, quando tentam comunicar com a GEPAC, pedindo informações sobre esta matéria, não têm resposta, ou têm respostas muito lentas, ou têm respostas muito ocasionais. No fundo, nós congratulamos-nos todos com esta interpretação corretíssima da parte do GEPAC e que a plataforma seja de facto modificada no que diz respeito aos assuntos de IVA. Acho que seria importante que houvesse aqui uma comunicação muito clara para as entidades que estão de facto extraordinariamente aflitas, não sabem como onde submeter, estão a submeter por receio na plataforma os relatórios de execução desta forma, a forma pela qual teriam que ser tributados, quando o GEPAC entende muito bem que não serão assim, que as coisas não são assim feitas. A segunda questão que nos traz aqui, que também foi já equacionada, é a questão da dupla tributação. Ora, nós entendemos que esta dupla tributação é um problema de facto que tem que ser resolvido, até porque a situação não é igual entre os 2 subgrupos de entidades que concorrem ao programa. Entendemos também que o programa Garantia Cultura é objetivamente um programa que visa impulsionar a retoma da atividade financiando-a. Como consta nos termos da portaria, trata-se da remuneração de trabalho artístico e técnico e para a mitigação dos impactos restritivos na atividade artística e cultural. Neste sentido, é nosso entendimento que, sendo um programa de apoio à atividade, ao trabalho artístico ou técnico, há lugar à tributação do rendimento. A questão que se nos coloca é como, mas que rendimento? Que rendimento é que vai ser tributado? E essa é a questão que consideramos que é polémica. O caso que aqui já foi evocado, tinha também um caso de simulação que gostava de lhe colocar. A Sra. Doutora já disse que isto é uma responsabilidade da autoridade fiscal. Nós teremos noutra comissão uma audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas eu não posso deixar-lhe de colocar, porque esta audição é pública e há entidades que nos estão a ouvir. E esta questão é muito concreta, porque se eu imaginar numa situação ficcionada, mas com base em factos reais, que tenho Maria, que é gestora do programa, que contrata 6 colegas, a quem paga o respectivo cachê, os seus colegas passam o recibo verde do valor dos cachês individuais e cada um deles é tributado proporcionalmente em termos de segurança social e IRS. O cachê da Maria, em si, enquanto artista, são 300 euros, mas como gestora do processo e titular beneficiária do programa, vai ser sujeita ao IRS e à segurança social sobre a totalidade do apoio recebido e ainda sobre o valor de todos os cachês que integram o projeto e que já foram alvos de dedução de IRS e IVA. Isto é uma situação absolutamente, desculpe o termo, um pouco absurda, não é? E desvirtua completamente aquilo que é o espírito do programa. Por isso, nós entendemos que esta situação tem que ser, de facto, reponderada, urgentemente resolvida e esperamos que assim o seja. A outra das questões que eu gostava de lhe colocar é a primeira que já falei. Há alguma falta de informação? Esta falta de informação tem que ser comunicada, devolvendo segurança às entidades artísticas para que possam gerir os seus programas, responder. E também outra questão, Sra. Doutora, há pagamentos que estão em falta e que estão a colocar algumas atividades artísticas em uma situação que elas declaram de extrema necessidade e dificuldade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Diretora-Geral para a sua resposta.
Muito obrigada. Eu acho que Sr. Deputado, há a intervenção de cada grupo parlamentar e depois a resposta do Sr. Diretor. Obrigado. Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada, pela questão que coloca e começo desde logo pela primeira questão. Assumimos que, de facto, a questão do tratamento de todas as questões que têm vindo a ser colocadas ao GEPAC não têm resposta em tempo útil ou a resposta incompleta. Reconhecemos isso. Aliás, o GEPAC, dadas as suas atribuições, estão plasmadas na lei e a sua missão, foi pela Sra. Ministra, dada ao GEPAC esta missão, e abraçámo-la desde a primeira hora, quer ao nível de toda a equipa do GEPAC, tentar responder e implementar primeiro e responder àquilo que nos foi pedido. Aliás, isso já aconteceu no ano de 2020 e agora no ano de 2021, com o apoio extraordinário, com o Garantia Cultura. E, portanto, mas, em qualquer dos casos, reconheço que a nossa capacidade de responder a todas as questões, o resultado não foi aquele que nós pretendíamos. Não serve de desculpa, mas na realidade nós também somos um organismo que não tinha esta experiência, foi uma experiência que temos vindo a adquirir com muito gosto. A nossa principal preocupação foi responder a esta questão, a responder à implementação, porque isto tinha a ver com a retoma, as pessoas estavam a confrontar-se com muitas dificuldades, quer os colaboradores do GEPAC ouviram e ouvem as dificuldades que o setor tem. E, portanto, nós somos um organismo, somos 40, uma média de 45 pessoas, este ano agora, recentemente, fomos reforçados, mas ainda assim não impediu que, de facto, e assumimos claramente, esta questão de não resposta atempada. Mas, para além da questão dos recursos humanos, vamos bater na mesma questão que eu referia também à senhora deputada Mariana Mortágua. O GEPAC, como entidade, o GEPAC, o Fundo de Fomento Cultural, tem experiência na atribuição de apoios ao longo da sua atividade, com outra natureza. E estas questões fiscais são questões que precisam de ser amadurecidas e tratadas e esclarecidas com as entidades que detêm o saber desta matéria. Nós não dominamos esta matéria, não somos organismo habilitado, como eu há pouco referi, e, portanto, esse atraso também tem a ver com o facto de termos que pedir esses esclarecimentos e, portanto, a resposta não tem sido essa. Depois, quanto à questão da dupla tributação, de facto, é uma questão que nós também estamos atentos a ela, e, nesse sentido, também estamos a tratar com a autoridade tributária, ou melhor, na área dos assuntos fiscais que detém esta matéria específica. Isto é um apoio, que tem a forma de subvenção e, portanto, nesse sentido, estamos junto de quem sabe responder como tratar desta questão, porque é evidente que nós todos consideramos que não deve haver dupla tributação. Depois, eu peço desculpa se não tomei nota da terceira questão, não sei se havia uma terceira questão. Eu creio que respondi. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu passaria de imediato a palavra à senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, assim, em nome do Grupo Parlamentar do PST e caras e caros colegas deputados que estão aqui nesta sala e também online, e um cumprimento especial à doutora Fernanda por estar aqui connosco, por ter prestado esclarecimentos às questões que foram colocadas, mas eu começava por dizer o seguinte. De tudo aquilo que foram os seus esclarecimentos, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PST tem que chegar a uma constatação que é uma constatação e uma confirmação daquilo que nós temos vindo a dizer já há algum tempo. Mais uma vez, o Ministério da Cultura e a Sra. Ministra vendem, entre aspas, ou anunciam programas que depois não se tornam execuíveis. Venderam ao país e passaram para o país uma mensagem de que com o programa Garantir Cultura tudo ficaria resolvido para os profissionais da cultura, quer sejam empresas, quer sejam em nome individual, mas o que é certo é que ao longo destes meses todos, e o programa foi anunciado em janeiro, em julho já havia reportes de empresas e associações a colocarem questões de que o programa não estava a avançar, que havia candidaturas por aprovar, e estamos em outubro e as suas palavras deixaram aqui bem patente nesta audição as dificuldades que ainda subsistem neste programa. E das várias perguntas que a doutora Fernanda teve a oportunidade e a gentileza de nos responder, ficou uma que eu sublinho, que é o porquê destas questões todas não terem sido acauteladas no aviso de concurso. Porquê é que a tutela, que tem essa responsabilidade toda, não acautelou devidamente tudo isto no aviso de concurso? E sublinho também as suas últimas palavras, que foram, e perdoe-me se não as posso citar, mas vou tentar ser o mais fiel possível à mensagem que nos deixou, de que foi uma missão que a Sra. Ministra, que o Ministério da Cultura deu ao GEPAC, a persecução e o acompanhamento deste programa, que o GEPAC não tinha know-how nesta matéria, neste domínio, não tem recursos suficientes para dar resposta, portanto, a mim cumpre-me dizer o seguinte: este programa não está a ser devidamente executado, não está a ser devidamente implementado, porque a tutela fracassou. Fracassou na sua implementação, fracassou naquilo que é a sua visão da execução e da operacionalidade do programa e depois atira para cima do organismo GEPAC a responsabilidade da sua operacionalidade. Lamentamos profundamente o que está a acontecer, reiteramos as questões que o Bloco de Esquerda colocou e também o Partido Socialista, manifestamos aqui a nossa profunda preocupação com tudo aquilo que está a passar e eu gostava de saber, doutora Fernanda, e deixo-lhe apenas uma pergunta, que é: em que medida e de uma forma concreta é que, quando a doutora Fernanda diz que estamos disponíveis para acompanhar todas as iniciativas que visem a melhoria deste sistema, em concreto o que é que isso significa? E depois, se acha correto os artistas esperarem por 2022, pelo início do ano 2022, para que o GEPAC possa comunicar à autoridade as várias situações que estão a decorrer neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Diretora-Geral do GEPAC. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Eu queria um aspecto que é o seguinte: como dirigente, como cidadã, e tendo em conta o período que vivemos, eu não faço a mesma leitura de que foi remetido para o GEPAC para resolver esta questão. Na verdade, este programa, dada a sua dimensão, e eu peço desculpa se estou a colocar esta consideração, na verdade eu creio que há objetivamente, ou houve, porque já passou, esperemos que os tempos difíceis já passaram, houve objetivamente uma situação extraordinária e que levaram à resolução de situações extraordinárias, não é? De implementar, e que elas tinham que ser implementadas.
E, desculpe eu dizer isto, parece-me que, na verdade, ninguém, e a todos os níveis, nenhum de nós, ninguém estaria preparado para resolver em tempo útil. No entanto, senhora deputada, de facto foi acautelado que este é um apoio não reembolsável e é uma subvenção. O IVA, a questão do IVA é suportado, o IVA financiado e que não é deduzido vai ser suportado. E que, na realidade, nós, neste momento, pese embora estas questões que tenham vindo a ser colocadas, o GEPAC, ou melhor, o fundo, porque o GEPAC é que implementou e o fundo é que paga, tem vindo a pagar a primeira prestação que está prevista no aviso. Portanto, se me perguntar, mas todos em tempo útil, de facto, como é sabido, o Programa Garantido de Cultura abriu numa primeira fase com um determinado montante, 12 milhões, e nesse sentido, permita-me, da minha parte, e como sabe, eu já assumi aqui alguns lapsos, é uma forma simpática às vezes dizer que foram erros e que nós emendámos, mas de facto parece-me que relativamente ao pagamento da primeira tranche, o GEPAC e destes 12 milhões, as coisas correram bem, pese embora as questões que tenham vindo a ser colocadas. Primeiro pagamento, sim. Depois, relativamente ao segundo pagamento, e como foi referido pelas anteriores senhoras deputadas, houve um problema com a plataforma que também já foi alterado. A inscrição é das despesas com IVA. Agora, relativamente a esta... depois, o Programa Garantido de Cultura foi reforçado com mais 11,660 milhões e, de facto, os procedimentos foram iniciados e sempre que possível, e creio que os primeiros pagamentos também estão a decorrer em linha também com as respostas, porque o processo é a entidade beneficiária, depois de verificadas as situações contributivas e tributárias, é efetuado o protocolo é assinado pela entidade beneficiária e, seguidamente, é assinado pela diretora do GEPAC. E, portanto, nessa medida, peço desculpa, creio que as coisas estão a decorrer. Aquilo que, de facto, e reitero, que na realidade a resposta às questões que têm vindo a ser colocadas, dada a argumentação que eu já usei, mas que é real, nós também tivemos que compartilhar também com outras entidades e nessa medida a resposta não tem sido em tempo útil. E, portanto, relativamente àquela questão, porque é que não foram acauteladas todas as questões, é de facto uma situação que não foram, como devem imaginar, havia uma urgência em implementar, lançar o aviso, depois as coisas correram como correram, não vale a pena repetir. Agora, na verdade, vamos ter que comunicar com todas as entidades que aguardam a nossa resposta e creio que muito em breve temos informação qualificada para transmitirmos na sequência dos contactos que temos tido com a área fiscal, no sentido de esclarecer todas as entidades. É a minha convicção de que, a curto prazo, nós temos as condições reunidas para responder a todas as questões que têm vindo a ser colocadas. Relativamente ainda à última questão, se
que não parece bem, eu acho que não também, ninguém considera isso, que as entidades tenham que esperar pelo ano 2022 sobre o considerado rendimento ou não rendimento. Aquela informação que eu prestei há pouco tem a ver com o serviço que paga, tem a obrigação de reportar num princípio de 2022, os apoios concedidos. Isto são apoios, isto é uma subvenção e nós iremos reportar. Pergunta, Mira. Pronto, obrigada. Obrigada, Sra. Doutora. Chegamos ao fim da primeira ronda e eu daria de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que tem 2 minutos para a sua intervenção final, porque já percebi que não vai haver uma segunda ronda em relação a esta audição. Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Presidente, esclarece-me só uma questão. A intervenção final dá direito à resposta da doutora Fernanda? Muito bem. Obrigada pelas respostas, eu acho que elas foram claras num aspecto, um pouco menos noutro. A questão do IVA foi clarificada, ainda bem que assim é. Acho que hoje conseguimos descansar algumas milhares de pessoas com esta resposta. Permanece, no entanto, a questão do IRS, ou seja, da declaração do rendimento que é recebido desta forma. Eu vou-lhe ser sincera e vou dizer o que é que interpretei das suas palavras. A interpretação é minha. E a minha interpretação é que o Ministério da Cultura e o GEPAC entendem que não deve haver lugar à emissão de um recibo e que não deve haver lugar à tributação deste valor, porque ele é uma subvenção, e a pergunta que lhe quero fazer é, quando nos diz que ele é subvenção, qual é a interpretação do GEPAC relativamente a esta afirmação? Ou seja, eu já percebi que há uma diferença entre as finanças e o Ministério da Cultura. É óbvio, é comum, como acompanho o Ministério das Finanças, estou mais ou menos habituada a assistir a estes conflitos. Já compreendi que o Ministério das Finanças e que a Autoridade Tributária tem uma posição e que o Ministério da Cultura tem outra. Nós, neste momento, temos 2 opções. 3, na verdade. Primeira opção, entende-se que todo este dinheiro é um apoio e nada é tributado. Essa é a primeira opção. Não há qualquer lugar a tributação. Segunda opção, entende-se que só é tributado o valor que é efetivamente rendimento das pessoas. Ou seja, se no montante de 10 mil, só 300 ou 1000 são rendimento, só isso é que é tributado. Terceira opção, é tudo tributado. Estas são as 3 opções que estão em cima da mesa. E por isso, o que eu lhe quero perguntar com muita clareza, e espero que a resposta seja igualmente clara, até para poder confrontar o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, é qual é a posição do GEPAC. Quando nos diz que este apoio consiste sob a forma de subvenção não reembolsável, qual é, na sua opinião e na opinião do GEPAC e do Ministério da Cultura, o reflexo desta interpretação em termos fiscais? Essa é a primeira pergunta. Não estou a dizer que seja essa a interpretação das finanças, estou a perguntar qual é a vossa interpretação sobre isto. Segunda questão. Rápido, senhora. E para terminar, que é, eu compreendo também que haja diferenças entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças, mas temos que responder uma coisa às pessoas, que é, e a pergunta é, quem neste momento já está a receber uma subvenção, já está a receber o apoio, o que é que faz com esse dinheiro? O que é que declara? Obrigado. As pessoas não sabem. Obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Diretora-Geral. Não é a mim? Não é a mim? Não há mais. Eu disseram-me que não havia uma segunda ronda. Desculpa. Portanto, eu passava de imediato a palavra à Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor, que tem 2, 3 minutos para responder a esta questão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente às questões que colocou, e reiterando de novo e frisando de novo que o GEPAC não tem competências em matéria fiscal, eu diria que excluía de imediato o que tudo é tributado, porque não parece, do conhecimento que tenha, que haja essa possibilidade.
Aquilo que, e eu permito-me aqui fazer uma consideração, é que em termos de subvenção e aquilo do conhecimento que detemos, e friso que é do conhecimento que temos, é que no caso de ser de uma subvenção, e para as entidades sem contabilidade organizada, o que é considerado valor tributável são 10% do valor do apoio atribuído. Este é o conhecimento e, portanto, mas frisando que isto é a informação que nós temos, mas que será da área dos assuntos fiscais a informar sobre esta matéria. Relativamente aos documentos de quitação, eu que gostaria de dizer à senhora deputada e às senhoras deputadas é que o Fundo de Fomento Cultural é um serviço com contabilidade organizado e, nesse sentido, a emissão de um documento de quitação parece-nos necessário. Portanto, é o que consideramos que seja necessário, atendendo que o fundo é um serviço com autonomia financeira e administrativa, com contabilidade organizada. E, portanto, era isto que eu gostaria de referir. E creio que, perdoe-me se ficou alguma questão por referir, eu gostaria de reiterar que, de facto, iremos comunicar em breve aos interessados toda a evolução que se traduza num tratamento fiscal mais favorável. É aquilo que eu posso dizer, não só em nome do GEPAC, mas sobretudo em nome também da senhora Ministra da Cultura, que foi essa a intenção desde o início, é que o tratamento fiscal a dar a esta matéria é aquele que possa vir a ser o mais favorável para os beneficiários deste apoio. Peço desculpa se não respondi a tudo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Fernanda Soares Heitor. Chegámos ao fim desta audição. Agradeço a sua participação. Desculpe estar a fazer assim à cabeça, porque tenho que estar a olhar para os dois ecrãs dos dois lados. Agradeço também às senhoras deputadas as perguntas que foram colocadas e muito obrigado e bom dia. Muito bom dia e obrigada.